Fala galera, beleza? O Grêmio segue na busca do líder. Entra no G4 e na coletiva o técnico Renato manda um recado para o setor das categorias de base do Grêmio. A vitória, o destaque para o lateral Wanderson, eu vou te contar agora. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo. Fala galera, então é o seguinte, eu fiz uma análise já ontem a respeito da vitória do Grêmio em cima do Bahia por 2-1, uma vitória importantíssima. O Grêmio ficou aí com vários dias de folga, teve apenas praticamente um dia inteiro de treino para poder jogar contra o Bahia. E o Bahia é um clube que está lutando para fugir da zona de rebaixamento. Era um jogo dificílimo e aí o Grêmio tinha que recuperar e não podia deixar de pontuar. O Grêmio entra no G4, tem 13 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 30 jogos, o Grêmio é o clube que menos perdeu apenas 3 partidas e faltam 11 jogos para o Grêmio para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio só tem 48 pontos contra 56 do São Paulo. O São Paulo tem 10 jogos ainda para jogar, que é o atual líder. O Atlético Mineiro e o Inter jogam hoje, certo? O Flamengo e o São Paulo perderam ontem. Então o Grêmio, que chegou nos seus 48, ficou a 8 pontos do São Paulo, tem um jogo a menos, pode tirar essa vantagem contra o próprio Flamengo, já passaria o Flamengo na pontuação na secação contra o Inter hoje. Isso tudo pode acontecer nesses decorrer dos próximos dias. Isso é muito importante porque realmente o Grêmio entra para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele está brigando sim. E vai depender muito de uma próxima vitória contra o Fortaleza. É um jogo difícil, duríssimo, porque o Fortaleza também está numa caída, está numa queda na tabela e precisa se recuperar. Bom, depois de tudo isso que aconteceu e que a gente tem conversado a respeito de tabela e a possibilidade de ser campeão, já que a gente vem falando que o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro, acho que agora entrou realmente na briga, depende muito dessa vitória contra o Fortaleza. Na entrevista, depois do jogo, o técnico Renato mandou uns recados e eu quis separar um em especial que era para as categorias de base. Ele pega e fala sobre o Wanderson, que ele foi perguntado sobre as câimbras que o Wanderson teve durante a partida, que saiu de novo no jogo por câimbras, e aí o Renato diz assim, a parte do departamento médico e junto com as categorias de base, eles já deviam ter visto isso antes. Por que ele está tendo essas câimbras? E aí eu fui verificar, isso já vem acontecendo lá embaixo. Ou seja, nas categorias de base, o Wanderson também já tinha esse problema com câimbras, né? Talvez seja alguma questão de alimentar ou formação que precisa ser averiguado, mas é só uma suposição minha na minha análise. Por quê? Porque quando ele faz a referência que é sempre no profissional que precisa resolver esse tipo de problema, ele não está falando somente do Wanderson. Nós podemos falar do Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes não consegue se adaptar aos treinamentos do Grêmio. O Guilherme Guedes subiu, teve lesões, voltou para jogar nas categorias de base, e aí quando ele veio subir de novo, se lesionou de novo, e aí ele não consegue jogar. Então o Grêmio tem um lateral direito, tem um lateral esquerdo, que está com problemas de lesões. E eu posso citar o caso do Vitor Bobsin. Eu acabei de lembrar aqui e posso citar para vocês. O Vitor Bobsin foi levado para o profissional para treinar e não conseguiu se adequar ao estilo de treinamento. O treinamento no profissional ele é muito diferente e isso faz com que a formação seja diferente. Os jogadores sentem, a base sente, ou seja, provavelmente a preparação física lá nas categorias de base não está sendo feita de acordo para subir profissional, ou seja, aquele tempo precisaria ser um pouco maior, salvo algumas exceções que a gente pode falar sobre PP. A gente não tem histórico de que ele tivesse problema de lesão, a gente não sabe do Guilherme Guedes, a gente não lembra do Cebolinha, mas a gente sabe que eles sentiram algumas dores quando subiram para o profissional. Isso era notório, né? A gente lembra alguns casos assim, dessa forma. E aí a parte da evolução, da vitória do Grêmio e os elogios para cima do Wanderson, que foi um achado, foi um baita de um lateral. Fazia tempo que o Grêmio não lançava um lateral direito tão bom. Eu acho que o lateral direito mais próximo que chegou a jogar no profissional foi o Mattioni, porque o Raul, que era a grande promessa de seleção brasileira, sumiu, não acabou jogando. Estou fazendo referências aqui para vocês que assistem o vídeo, que nos acompanham no canal.
O Raul era uma promessa gigantesca e acabou não vingando no profissional. O Wanderson, muito bem elogiado, ele tem treinado muito com o profissional, talvez essas dores, tem recebido várias oportunidades, o próprio Renato destacou isso na coletiva, e isso mostra que o Renato está olhando para a base. Alguma coisa me diz que para esse ano de 2021 o Grêmio vai dar uma atenção um pouco maior para as categorias de base, até porque tem muito jogador subindo, muito jogador bom nas categorias de base e na transição. E essa transição o Grêmio precisa colocar para jogar, precisa realmente fazer essa galera jogar, e o Renato está sim apostando e vai olhar com muito detalhe, o olho clínico para cima das categorias de base. E aí ele faz aquela queixa de reclamada do Wanderson, né, que acaba queimando uma substituição porque está com dores e tal, e isso vai ser resolvido com certeza depois dessa entrevista coletiva. Galera, quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações, dê essa força para nós aí, nós estamos com mais de 4.200 inscritos. Indique esse vídeo para mais um amigo, para a gente duplicar as inscrições, chegar a 8.000 rapidinho. Meu objetivo era 5, então vamos tentar chegar a 5.000 e depois nos 8, beleza? Abraço, aqui é Grêmio!